Já consegui emagrecer por diversas vezes. O meu problema é que não consigo me manter magro. Esse é um dos maiores dilemas que eu encontro diariamente no atendimento do consultório. E talvez esse também seja o seu dilema. Se esse for o seu dilema, fica comigo. O que na maioria das vezes acontece é que você fez várias dietas, mas você não aprendeu como se comportar quando tudo sai do planejado, quando tudo sai daquilo que está escrito no papel. Quando você é convidado para aquela festa de aniversário, para aquele casamento, quando chega o final de ano e tem aquelas confraternizações maravilhosas com os amigos e familiares. O que fazer nesse momento? Como me comportar? Eu quero comer tudo. Eu tenho certeza que se eu te pedisse uma lista dos alimentos que você precisaria comer ou deixar de comer para iniciar o processo de perda de peso, eu tenho certeza que você me daria uma lista dos alimentos permitidos e proibidos. Não é verdade? Acertei? Eu arrisco até a dizer que se eu te perguntasse qual a melhor dieta, qual a mais eficaz para perder peso, você saberia me direcionar e até me sinalizaria quais prejuízos eu poderia ter se entrasse nesse processo. Os vídeos que geralmente te chamam a atenção é quando tem aquele chamado emagreça rápido. Se você entrou nesse vídeo esperando uma fórmula mágica, infelizmente eu tenho que me despedir de você e te desapontar dizendo que aqui não é o seu lugar. O processo de perda de peso, ele pode até parecer muito simplório quando comparado com o processo para você manter o seu peso ideal. E por que isso? O porquê é tão difícil se livrar do efeito sanfona? Na maioria das vezes, quando decidimos entrar num processo de emagrecimento, nós cortamos primeiro o quê? Carboidratos e gordura. Eu tenho pacientes que acabaram de tantos processos de dieta restritivas que passaram, ficando com medo de ingerir certos alimentos. E eu quero te dizer que os alimentos, eles não são vilões. Então você entra nesse processo de emagrecimento e corta ou totalmente ou de forma muito drástica os carboidratos e gordura. Por um tempo, você até consegue suportar esse processo, mas vai passando alguns dias e você vai ficando extremamente estressado. Começa a se preocupar excessivamente com o que comer, que hora comer, quando comer. Sofre com baixa autoestima. Esse não é um estilo sustentável de vida e você não consegue levar por muito tempo. E logo você começa a ficar irritadiço, o seu sono começa a ficar desregulado, você começa a se preocupar excessivamente com tudo. Você não para de pensar naqueles alimentos que você colocou lá na listinha de proibidos, porque você já não suporta mais e você quer muito comê-los. As pessoas vão começando a notar e te sinalizar que você anda muito estressada e algumas pessoas até agressivas. Tudo isso pode estar sendo potencializado em você por conta do empobrecimento que você acabou provocando ao cortar gorduras e carboidratos da sua alimentação. E o nosso cérebro, ele se utiliza dos carboidratos para ter energia para pensar e para fazer a execução de várias tarefas. Quando eu faço o corte drástico e não planejado desses alimentos, desses carboidratos, eu estou prejudicando diretamente o meu funcionamento como um todo. Não podemos jamais esquecer que os alimentos, eles não são vilões. O que fará total diferença em nossas vidas é aprender como devemos nos comportar diante dos alimentos e diante das mais variadas situações. Até mesmo porque é praticamente impossível você entrar dentro de uma bolha onde esses alimentos nunca mais irão existir. E eu estou falando para quem gosta desses alimentos, porque para quem não gosta, isso não é o dilema, então esse vídeo não faz o menor sentido. Se você quer se manter no seu peso ideal, no seu peso desejado para sempre, se manter magro, você deve aprender a olhar para a causa do seu problema e não para a consequência dele. Vou te explicar como isso acontece de forma muito sutil no nosso dia a dia. De forma direta ou indireta, aprendemos que o alimento, ele é o nosso escape, ele é a nossa saída para lidar com as nossas frustrações. E é por isso que, às vezes, sem perceber, estamos tristes e comemos, estamos cansados e comemos. E um exemplo muito simples que muita gente relata para mim é: estou cansado uma sexta-feira de muito trabalho, tive uma semana estressante e o que eu faço para me recompensar? Eu saio para comer.
Muitos de nós aprendemos que o alimento, que a comida era a única saída para lidar com as nossas frustrações e por isso é que acabamos recorrendo à comida sempre que nos sentimos frustrados, que nos sentimos coagidos, que nos sentimos ameaçados. E é por isso que depois de uma semana estressante de trabalho, você diz: "Ai, eu mereço tanto aquele bolo de chocolate, eu mereço tanto aquele acarajé", e assim você vai repetindo semana após semana. E o que acontece na maioria esmagadora das vezes? Nós nos arrependemos logo após ter feito a ingestão daquela comida. Foi muito prazeroso ali no momento em que você estava fazendo, mas no momento seguinte já é o suficiente para você se arrepender. Por quê? Porque você não olhou para a causa do seu problema. Se você estava estressado, você deveria resolver o seu estresse, você deveria olhar para como tudo isso aconteceu e de que forma você poderia lidar com isso. Se você discutiu com alguém ou se você se sentiu coagido em alguma situação, você deveria refletir sobre o que aconteceu e analisar as possibilidades para lidar com essa situação, resolvendo ela de fato, porque depois de você ter comido para se sentir menos estressado por conta dessas situações, o que acontece é que ao invés de um problema, agora você tem 3. Você continua com o seu problema inicial, porque ele não foi resolvido. Você agora está muito cheio porque você comeu aquilo que não estava planejado e você terá que lidar com a culpa de ter comido em excesso. E agora você tem mais problemas do que no início, porque você não resolveu o seu real problema e ele continua existindo. E agora você está triste consigo mesmo porque comeu aquilo que não era planejado. E agora você também se culpa porque você saiu do seu planejamento alimentar, você comeu aquilo que não estava sendo planejado e você continua com um montante de problemas que vão se acumulando. Você sabe o porquê você quer emagrecer, o porquê que é importante para você se sentir magro? Esse é um grande dilema também, que pode parecer simples, mas você precisa ter uma boa justificativa para essa resposta, porque é a justificativa para essa resposta que vai te ajudar quando tudo ficar difícil, quando tudo sair do planejado, vai te ajudar a se manter nos trilhos e confiante do seu projeto de vida.